A primeira parte nos revelou uma conexão assustadora entre a profecia de Ezequiel 38 e os acontecimentos geopolíticos atuais envolvendo Rússia, Irã, Israel e outras nações. Mas o que vem depois disso é ainda mais intrigante. Poucos sabem, mas os capítulos seguintes de Ezequiel, principalmente o 39, trazem descrições de eventos que vão muito além de uma guerra comum. O texto bíblico fala de uma destruição tão intensa, tão devastadora, que parece descrever algo que vai além das armas convencionais. Uma catástrofe com proporções globais. O próprio profeta Ezequiel afirma que Deus intervirá diretamente nesse conflito. Fogo, enxofre, tremores violentos, corpos espalhados pelas montanhas. Um cenário que muitos estudiosos associam não apenas à guerra, mas a uma intervenção sobrenatural. E o mais assustador? Esse confronto marca o início de uma nova fase, no plano profético, com implicações profundas para o destino do mundo. Durante muito tempo, estudiosos tentaram decifrar o que seriam essas manifestações descritas por Ezequiel. Quando ele fala em um grande terremoto que atinge todas as criaturas da Terra, homens, animais, aves, isso remete a um evento de impacto global, algo que pode alterar o equilíbrio do planeta. Alguns sugerem que pode se tratar de uma explosão nuclear. Outros que seria uma intervenção divina direta, uma espécie de juízo visível e incontestável. Mas seja qual for a origem, Ezequiel descreve que a queda de Gog servirá de sinal para todas as nações. Um lembrete de que a história humana não está fora de controle, mas segue um plano divino maior. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. O mundo se encaminha para um colapso e, ao mesmo tempo, sinais de alerta estão sendo ignorados. Ezequiel já tinha previsto isso. E estamos vendo tudo se alinhar como peças de dominó. E se você acha que tudo isso parece coincidência, espere até ver o que acontece com Israel logo depois dessa guerra. O texto profético diz que o povo de Israel gastará 7 anos enterrando os mortos e limpando a terra. 7 anos. Um número que se repete várias vezes na escatologia bíblica. Coincidência? Talvez não. Isso nos leva diretamente ao período conhecido por muitos como a Grande Tribulação. Um tempo em que o mundo viverá sob engano, controle e desespero, enquanto se cumpre o que foi escrito por profetas como Daniel, João e o próprio Ezequiel. A batalha contra Gog e Magog, portanto, pode ser apenas o início. O primeiro ato de uma sequência de eventos que culmina no julgamento final e no retorno do Messias. Mas poucos estão atentos. E muitos que conhecem esses textos preferem ignorar, por medo ou comodismo. Israel, no centro do conflito, não é um detalhe aleatório. Ao longo de toda a Bíblia, Israel é retratado como o relógio profético de Deus. Quando Israel está em paz, o mundo respira. Quando Israel está em guerra, o mundo treme. E agora, com os olhos do planeta voltados para o Oriente Médio, vemos exatamente isso acontecer. A escalada de tensões, os acordos quebrados, as ameaças nucleares, as alianças improváveis entre nações inimigas. Tudo aponta para o cumprimento de uma agenda que já estava escrita há milênios. A pergunta é: o que virá depois? Se Gog representa a liderança de uma coalizão que desafia Israel, e por consequência, o próprio Deus, o que acontece quando essa liderança cai? Quem ocupa o vácuo de poder global? Quem se apresenta como Salvador? É nesse momento que o próximo personagem profético entra em cena. A queda de Gog e a destruição descrita em Ezequiel 39 abrem espaço para um novo tipo de poder. Um líder carismático, estratégico, que trará a falsa promessa de paz. Ele terá respostas, controle e sedução. A Bíblia se refere a esse personagem como o Anticristo. E há teólogos que acreditam que esse momento, logo após a grande guerra descrita por Ezequiel, é a porta de entrada para o governo do Anticristo. Ele surgirá como um mediador da paz entre nações, especialmente no Oriente Médio. Mas essa paz será frágil, temporária e perigosa, porque ela marcará o início de um novo ciclo profético. A falsa segurança que precede o caos. Muitos vão confiar, muitos vão se render.
E poucos perceberão a verdadeira face desse governo até que seja tarde demais. Estamos mais perto desse cenário do que imaginamos? A resposta pode estar nos próximos capítulos dessa história. E eles já estão se cumprindo.